Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Graças a Deus nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Eu estou aqui para te falar sobre a volta de Jesus. É o terceiro vídeo onde nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Nós já falamos sobre algumas coisas muito importantes, né? Já falamos sobre alguns sinais com relação ao aquecimento global. Falamos sobre catástrofes mais frequentes e intensas que estão acontecendo no globo terrestre, a quantidade de mortes que acontecem hoje em dia, as doenças, números da fome. Falamos sobre epidemias e fome, tudo isso que o texto da palavra de Deus nos ensina lá em Mateus 24. E também mencionei sobre guerras e rumores de guerras. Foram os últimos assuntos que nós abordamos aqui com vocês na nossa série de vídeos sobre sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. E agora nós vamos falar baseados em Daniel 12:4, onde o texto sagrado nos ensina: Tu, porém, Daniel, Deus falando a Daniel aqui, encerra as palavras e sela o livro até o final dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que o texto sagrado está dizendo aqui? Que nos últimos dias, nos últimos tempos, a ciência se multiplicaria de uma forma exorbitante e muitos correriam para lá e para cá ao redor da terra. E é hoje o que nós vemos, né? Um mundo globalizado, um mundo interligado através de aviões, né? Através de trens, através de diversos meios de transporte. As pessoas conseguem se deslocar rapidamente de um lugar para o outro do mundo em questão de horas, coisa que na época de Daniel era impossível, porque era feito ou a pé, ou com carroças, ou com cavalos, mas não do jeito que é hoje. Então é um dos sinais da volta de Jesus, a ciência se multiplicando, as pessoas se mobilizando de um lado para o outro do mundo, do globo terrestre, e tudo isso como um sinal do fim do tempo, conforme Daniel 12:4. Invenções humanas extraordinárias, né? A humanidade tem feito nesse último século mais progresso na ciência, desde o século XX, agora entrando no século XXI, mais progresso na ciência, mais progresso a nível de invenções, medicina, né? A ciência médica tem progredido como nunca antes. Olha essa epidemia do Covid-19, né? Como criar ali uma vacina rapidamente, vários remédios em curto tempo, tudo isso, a medicina, a ciência crescendo rapidamente. Transportes, né, para todo lado, como eu falei, o trem-bala, aviões supersônicos, a comunicação, né? Hoje você está aqui, você conversa com uma pessoa na China, conversa com um amigo lá no Japão. Todas as áreas de conhecimento se proliferaram, cresceram de forma exorbitante, como nunca antes nos demais séculos juntos nós podemos ver a luz da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, né? Passarão os céus e a terra, Mateus 24. Porém as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, jamais passarão. Então nós vemos sinais claros do final dos tempos, de que a volta de Jesus está próxima. Quais são esses sinais atuais de Mateus 24, 8 a 13? Mateus 24, 8 a 13. Eu vou ler para vocês aqui, Mateus 24, 8 a 13. Mateus 24 é o famoso sermão profético, né? A Bíblia diz: mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por todas as nações. Tudo isso por causa do meu nome. Nesse tempo também, diz a Bíblia, serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Vou repetir: a iniquidade se multiplicará e o amor se esfriará. É os tempos atuais que nós estamos vivendo. Mas aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. E no 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, são sinais atuais do final dos tempos, irmãos, a globalização mundial. Ou seja, o mundo todo globalizado, né, o mundo todo interligado. Outro sinal, né, da volta de Jesus é o ecumenismo, uma espécie de fusão interreligiosa a nível global. O Papa, principalmente, está na frente disso. Também faz parte de um perfil profético do falso profeta, que vai ser um líder mundial religioso, que vai levantar o anticristo, dar a ele uma posição proeminente. Então nós já vemos uma movimentação mundial de ecumenismo, ou seja, de uma espécie de fusão de religiões, a fim de dar um poder religioso a esse homem mundial, que é o anticristo, o filho da perdição, o filho da iniquidade. O ecumenismo é isso, é a união entre as religiões, a fim, em um determinado momento profético, levantar o anticristo. Nós vemos também, como foi falado no texto sagrado, a multiplicação da iniquidade. Nunca se pecou tanto. É claro que o ser humano sempre pecou ao longo da história, mas nunca se pecou tanto. Nunca nós vemos a iniquidade se proliferando como nos dias atuais. Você tem um celular, você pode pecar. Você tem um computador, você pode pecar. Você peca através da televisão. Você peca em todos os meios, em todos os lugares. Não estou dizendo que esses equipamentos eletrônicos são pecado, mas você pode produzir pecado em qualquer lugar, com tantos meios hoje como nunca se viu na história humana. Nós vemos o homem criando mecanismos de pecado, o homem criando situações de vergonha e desonra diante de Deus e diante das pessoas, a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando. Nós também vemos a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Hoje no Brasil existem milhões de desigrejados, pessoas que abandonaram as comunidades cristãs. É claro que muitas comunidades acabaram errando, ferindo, não estamos passando a mão em coisas erradas. Infelizmente, onde existem seres humanos, existem falhas, mas isso não é, querido, você que está me ouvindo, isso não é motivo para você se afastar da obra de Cristo, da comunidade de fé. Se você não está feliz e contente num lugar, procure um lugar onde você possa se congregar. Não tem como você exercer a fé cristã sem a koinonia, sem a comunhão, porque uma hora ou outra você vai estar mal e você vai precisar do seu irmão, você vai precisar de alguém para te ajudar, para te levantar no Senhor. Não tem como você expressar a fé cristã sozinho, ilhado, abandonado, isolado. Não existe isso, irmão. Um membro do corpo, quando é arrancado do corpo, isolado, ele se deteriora, ele morre, ele perece, ele se desfaz. Então, da mesma maneira que no corpo humano, quando um membro do corpo se separa do corpo, perde a vida do corpo, assim também um cristão perde a vida de Cristo, a vida de Deus, quando se afasta da koinonia, da comunhão dos seus irmãos. Se não está satisfeito num lugar, irmão, procure um outro lugar mais saudável, mais bíblico, com uma liderança madura, uma liderança séria, bíblica, de acordo com a palavra de Deus. Mas não seja um apóstata, aquele que abandona a fé, aquele que abandona Jesus, seja o motivo que for, seja motivo de feridas que você recebeu, ou seja motivos fúteis desses prazeres efêmeros que esse mundo nos oferece. Nós vemos também a depreciação da Bíblia. A Bíblia nunca foi tão perseguida como nos dias atuais, como nos dias em que estamos vivendo. Os sinais religiosos estão sendo tirados das instituições. A Bíblia tem sido banida das escolas. Nós vemos a depreciação da Bíblia, homens combatendo, programas de televisão, o tempo todo, de alguma maneira, tentando desqualificar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que revela as profecias, que revela a escatologia, que é a doutrina que ensina acerca do final dos tempos. E nós vemos a hipocrisia crescendo. O que é um hipócrita? É alguém que vive descarado, alguém que vive dissimulando uma vida falsa. Pessoas, às vezes, até dentro das igrejas, fora delas, em todos os lugares, pessoas dissimuladas, pessoas falsas, pessoas com máscaras. Hipocrisia, a palavra hipócrita eram os atores gregos que simulavam, através de máscaras, feições de alegria, tristeza,
reverência, desprezo, tudo isso. Homens e mulheres mascarados vivendo vida duplas, homens dentro dos lares vivendo vida duplas lá fora, mulheres dentro das suas casas vivendo uma vida dupla através às vezes da internet, com outros parceiros. Tome cuidado, a hipocrisia mata, a religiosidade aparente mata, a verdadeira espiritualidade, o coração conectado com Deus, esse é o que faz toda a diferença na nossa vida. E outro sinal dos sinais do final dos tempos, da volta de Jesus, é a rebelião. O homem rebelde contra Deus, o homem se voltando contra o Senhor, o homem não aceitando as coisas do alto, as coisas da palavra de Deus, se rebelando contra Deus, se alienando da presença de Deus, vivendo a vida do seu jeito, rebelde. Rebelde é aquele que não obedece, rebelde é aquele que não aceita a palavra de Deus, seguindo os seus achismos, seguindo a sua vontade. Meu irmão, não tem como você ir para o céu, não tem como você ser cristão, seguindo os teus achismos, as vãs filosofias desse mundo. Aquele que ama o mundo, diz a palavra de Deus, o amor do Pai não está nele. Então, a fé cristã não é do seu jeito, não é segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Alguns sinais atuais, onde nós vemos o final dos tempos, conforme nós lemos em Daniel. Lembre-se daquilo que nós lemos, Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras, sela o livro até o final dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, irmão, nós trazemos aqui nesse terceiro vídeo mais alguns sinais atuais de que o tempo final, o tempo do final do cumprimento profético, do tempo antes da volta de Jesus, e logo em seguida ao arrebatamento da igreja, tribulação, e logo em seguida o milênio se cercará em breve, porque Jesus está voltando. Nós falamos sobre a globalização, o ecumenismo, a iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando, a apostasia, depreciação da Bíblia, a hipocrisia de muitos homens e mulheres nos dias atuais e a rebelião contra Deus. Então, irmão, coloque em ordem a tua casa. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados. Firme uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré, para que você viva a vida abençoada que Ele tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui debaixo, no link de descrição, nós vamos deixar para você todas as informações para que você entre em contato conosco, siga as nossas redes sociais, possa contribuir com essa casa pastoral, possa ser uma bênção nas mãos de Deus e fazer a diferença nessa geração. Deixe a sua semente, oferte nesse ministério, seja um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo. E também, nessa quarta-feira, às 20 horas, vem estar conosco na igreja Casa na Rocha, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã e às 19, na Doutor Camargo, 4555, no centro da cidade de Moarama, no Paraná. Estamos aqui de portas abertas para te receber com muito carinho, com muito amor, trazendo uma palavra do céu, do coração de Deus, para o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.